Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com mais um texto, texto lançado no dia 2 de maio de 2024, cujo título é Muro ou Ponte? O que você tem construído? Mais muros ou mais pontes? Quando achamos que já estamos entendendo o jogo, mais véus se rasgam à nossa frente. E percebo como é fácil cair em armadilhas que desequilibram nosso ego. Como já disse em outros textos, o ego não pode ser definido como algo negativo, pois nossa sobrevivência em muitas situações depende dele. Quando enfrentamos uma situação de perigo, nosso instinto de preservação nos protege e cria as possibilidades de defesa. E isto nada mais é do que uma atuação do ego. O que causa a negatividade é o ego em desequilíbrio, pois nessa condição ele cria conflitos e barreiras que nos afastam dos demais. E quantas vezes nos perdemos por achar que já sabemos muito? A vida é uma infindável sucessão de lições e aprendizados. A evolução depende de caminhar continuamente conscientes de que ainda temos muito a aprender. O conhecimento adquirido não se perde mais, mas achar que já é o suficiente acarreta uma estagnação. É como se terminado o curso na universidade, nenhum aprimoramento fosse desejado. Nada de mestrado ou especializações, nem mesmo atualizações. E está tudo bem, se isso basta, são escolhas. O que não se deveria fazer é condenar os que preferem continuar a busca pelo saber, sempre questionando e se transformando. Aquele que pensa que tudo sabe, que já atingiu o ápice, perde a oportunidade de seguir conquistando novos espaços e atingindo outros patamares de conhecimento através da troca. Uma vez que todos temos o que ensinar e o que aprender. Quando nos esforçamos por entender as realidades diferentes e até divergentes das nossas, estamos construindo pontes que nos auxiliam na caminhada. Quantas vezes nos isolamos e criamos verdadeiras muralhas por, sem nenhum aprofundamento ou conhecimento dos fatos, tirarmos conclusões que nem sempre correspondem à verdade. Condenamos baseados em percepções. Não conhecemos o coração das pessoas. Tentar entender os motivos por trás de certos comportamentos não nos diminui e nem acarreta retrocessos. Mesmo que discordemos absolutamente, aprendemos a compreender. E é disso que se trata a compaixão. Assim como a tão falada empatia acontece nos mesmos moldes. Não podemos sentir a dor do outro, mas conseguimos compreender que cada um tem sua própria forma de lidar com ela. Cristo, em toda a sua sabedoria, falava por parábolas para se fazer entender, pois sua consciência tão expandida não seria compreendida. Ele transitou pelo mundo construindo pontes. Os muros são perfeitos para nos blindar e proteger. E não deixa de ser uma opção, uma vez que as pontes sempre pressupõem a transposição de algo arriscado e até perigoso. Compartilhar o conhecimento nesses tempos turbulentos muitas vezes é como enfrentar águas revoltas sob a ponte e ainda em construção. Porém, o risco geralmente vale a pena e a conquista é gratificante. E cada desafio nos torna mais preparados e fortes para a etapa seguinte. Muitas vezes será necessário adentrar em terrenos inóspitos para construir um ambiente produtivo e próspero. Se o medo de cair é maior do que o de avançar, é porque ainda faltam ferramentas e confiança suficientes. O sábio não guarda para si o saber. Ele sempre cria alguma forma de passá-lo adiante.
mesmo que tenha de fazê-lo de forma rudimentar a princípio. Tem uma frase sobre Cristo em um livro de Augusto Cury que diz: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Ele com certeza foi o maior e melhor construtor de todos os tempos. E que obra grandiosa ele nos deixou. E então, como anda a sua jornada? No caminho há mais pontes ou mais muros? Então, esse texto, né, no vídeo, né, do texto da semana passada, eu comentei, né, dei um spoilerzinho de que eu ia continuar essas reflexões, né, mais um pouco, a respeito dessa questão da gente construir muros ou pontes. Então, porque assim, a gente está passando agora por um momento de grandes transformações e muito rápidas. E assim, coisas que nós já falávamos, né, há um tempo atrás e que a gente passou por meio maluco e tudo, né, estão agora acontecendo. Então, acho que agora é um momento oportuno justamente para a gente criar uma comunicação mais produtiva, porque houve um tempo em que a gente tentou se comunicar e as pessoas não ouviam, porque, inclusive, muitos foram chamados de teóricos, né, teóricos da conspiração, porque questionavam as coisas. Infelizmente, por conta do medo exacerbado de uma situação nova para todo mundo, né, que foi realmente há 4 anos atrás, né, que teve todo aquele período de isolamento e tal, era uma situação nova para todo mundo. Só que nem todo mundo encarou da mesma forma, nem todo mundo entrou em pânico, mas muitos entraram. E é aí que os controladores acabam se aproveitando, né, para criar narrativas que acabem induzindo as pessoas a fazer o que eles querem. E as pessoas que não compraram essa narrativa, né, que foram criticadas, isoladas, hoje estão vendo que foi uma boa escolha, porque, na verdade, as pessoas que não aceitaram aquela narrativa, que começaram a ver as incoerências, né, as coisas que não faziam sentido, elas deram um verdadeiro salto de fé, porque elas tinham certezas, né, elas percebiam, elas tinham argumentos robustos, tinham certezas, mas elas não tinham como provar que o que estavam falando, né, estava fundamentado na verdade, tinha uma base e tudo. E foi desgastante, foi cansativo, né, foi conflitante, né? Houve muitos conflitos, inclusive entre famílias mesmo, amigos, amizades desfeitas, amizades entre aspas, né? Porque você deixar de ser amigo de uma pessoa só porque ela pensa diferente de você, não é bem uma amizade, né? Não dá para considerar, né, uma amizade. Mas enfim. Então houve muitas separações, né? E hoje, todas essas teorias da conspiração, muitas delas, estão agora se comprovando. Mas se a gente for olhar, isso aconteceu ao longo da história da humanidade inteira. Sempre as novidades, né, as novas formas de visão, ou as mudanças, né, as transformações, não, a princípio não foram vistas com bons olhos, né? Se a gente for pensar, Cristo também foi considerado, né, um teórico da conspiração, né? Tanto é que fizeram o que fizeram, né? Não aceitaram a mensagem que ele veio passar, né? E tentaram destruí-lo. Só que a mensagem seguiu adiante, porque outras pessoas também deram um salto de fé
e começaram a defender a mensagem que ele trouxe e a levaram adiante. Então, e foi o que aconteceu também dessa vez, né? Hoje as coisas estão se esclarecendo, graças a Deus. Só que se criou, né, aquela divisão, infelizmente, né? E eu acho que agora é o momento que a gente está tendo uma oportunidade de retomar ou realmente assumir o papel, né, que a gente veio aqui, talvez, para cumprir, né? Porque se a gente teve acesso a tantas informações, é, tem alguma finalidade. E cabe e se você não quiser passar isso adiante, ou com medo de ser mal interpretado, você acaba se isolando e guardando aquele conhecimento que poderia contribuir, né, com outras pessoas. Então, às vezes, a gente precisa encontrar justamente uma forma melhor de conseguir se conectar com as pessoas, porque a gente acabou se desconectando por divergências. E a gente criou muros, né? Você se manter, né, atrás da muralha é uma escolha também, porque ali você está protegido, né? Você está protegido. Só que também muitas vezes essa proteção te limita a avançar. E a construção das pontes, você atravessar pontes, sempre pode trazer um risco, né? Você não sabe o que está do outro lado, você tem os riscos embaixo da ponte, né? Então é sempre um movimento arriscado, mas que pode te levar a algum lugar muito produtivo, muito positivo, e vai te levar adiante, vai te impulsionar a continuar seguindo na trajetória, né? E conhecimento nunca é demais. Todo conhecimento agrega, mesmo que seja alguma coisa que você discorde. Você fala, porque às vezes a gente tem né, faz pré-conceitos a respeito de algumas coisas que a gente já entende que não, aquilo não é bom, mas você não tem um conhecimento profundo. Então, é importante que a gente se aprofunde nas coisas, inclusive para que a gente tenha mais argumentos para entender que realmente aquilo não é bom, que aquilo não é uma coisa que serve à luz, ou que serve para nós, ou para as pessoas ao nosso redor. Mas a gente precisa conhecer e não só achar, né? A gente está vivendo no meio que tem muito achismo. A pessoa já cria uma barreira sem conhecer profundamente. Para a gente conseguir ter uma, uma opinião bem fundamentada, a gente precisa conhecer. E assim, eu sou muito curiosa, eu fuço muito, eu quero saber de tudo, quero saber como que é, como funciona, mesmo que depois eu falar, mas isso aqui realmente, sabe, não é para mim, não vale a pena, ou era realmente o que eu pensava, mas aí pelo menos eu tenho fundamento para estar falando aquilo. E porque a gente não tem como ter certeza sobre tudo, né? Sobre tudo que a gente vem acessando. Então, é importante que a gente vá adquirindo cada dia mais conhecimento. O conhecimento ele é fundamental até porque assim na história da humanidade realmente tantas pessoas tiveram, né, mentes brilhantes e muito conhecimento sem sabedoria, porque usaram toda essa habilidade, esse dom para coisas que não trouxeram resultados positivos, né? A gente sabe que tantas tragédias ao longo da história foram causadas justamente por pessoas que tinham uma mente muito elevada, mas que a usaram de uma forma extremamente negativa. E aí, quanto mais a gente tem conhecimento, mais responsabilidade a gente tem. Por isso que é importante a gente se aprofundar, conhecer todos os lados, para a gente também ir adquirindo sabedoria para saber como usar esse conhecimento. Né? E ele parado, ele não vai servir para muita coisa. E quando a gente começa a trocar
trocar informações, a gente sempre tem algo a aprender. Até mesmo o que a gente não deve ser, o que a gente não deve fazer. Você aprende isso com as pessoas que você vê que fazem coisas que a gente considera erradas. Então, todas as experiências e tudo que aparece para a gente sempre traz algum conhecimento. E por isso e eu acho que nesse momento em que as coisas agora estão começando a acontecer, é a oportunidade que a gente está tendo agora de criar novamente os diálogos que se perderam. E a gente voltar a se conectar com as pessoas, né, ao nosso redor. Porque, como eu já disse, a gente está nesses núcleos não à toa, a gente não está onde a gente está por puro acaso, né? Tudo tem uma finalidade. E às vezes um problema de quando a gente, embora você tenha, né, você sinta dentro de você, você sinta na sua alma, na sua essência, que aquele caminho é o correto, você pode contribuir também com as pessoas que às vezes pensam divergente, porque quando a gente tem também muita certeza, a gente acaba não ouvindo quem pensa diferente. Então, muitas vezes, por exemplo, você está com amigos que ninguém pensa, ninguém acessa as mesmas informações que você, ninguém vê o mundo da mesma forma que você, né? Que a gente muitas vezes, hoje em dia se fala de disperso, não disperso, né? E enfim. E aí você está conversando com aquelas pessoas com assuntos que, assim, não são assuntos que você tenha um profundo interesse, que você se interesse. Mas a partir do momento que você presta atenção, ai, desculpa aí, a partir do momento que você presta atenção no que a pessoa está te falando, que você escuta, até mesmo para você, de repente, argumentar, passar a sua visão e tudo, você precisa escutar o outro. Agora, de repente, uma pessoa está falando com você sobre, por exemplo, uma série que você não assiste, porque você não gosta, porque não te interessa. Aí a pessoa vai comentar, tô vendo tal coisa. Aí você fala assim, não gosto, não assisto, não vejo TV. Você já corta imediatamente. E assim, eu percebo que a gente fez muito isso, muitas pessoas, né? Acabaram escolhendo esse caminho. E aí eu acho que talvez agora que as coisas que a gente tanto falava estão agora aparecendo, é um momento de se reconectar, né, com as pessoas, principalmente as pessoas que são caras pra gente, pessoas que a gente gosta muito e que houve aí às vezes uma ruptura, né, ficou aquele clima meio esquisito, por conta das opiniões diferentes, por conta de pensamentos muito contrários. Então, porque eu acho assim que nem todo mundo que está na mesma bolha, né, porque se criaram bolhas. Então, todo mundo acha que só quem pensa daquele jeito é que vai fazer a transição, é que está evoluindo. E não é, porque às vezes tem pessoas que elas estão ainda sob muitos véus, mas que a essência delas é boa, elas são pessoas boas, né? Hoje, para quem... Eu estou gravando o vídeo dia 1º, né? Esse texto sobe amanhã, mas eu estou gravando hoje dia 1º. E hoje subiu eu estava assistindo a um áudio do Vital Froze, e que ele fala realmente uma coisa muito interessante, que muitas pessoas, né, ficam com medo de que elas acham que elas não vão fazer a transição, porque muita gente acha que, porque eu ainda tenho esse vício, porque eu ainda faço isso que eu tenho consciência que é errado e tal. E não é isso que vai impedir a pessoa de fazer, né, de passar para outra dimensão. Porque ela pode, como ele disse lá, né, ela pode eliminar aquele karma negativo e tal, assim, que ela tenha criado com algum vício,
resgatando de alguma forma, ou com alguma doença ligada àquele vício e tal. Porque não adianta a pessoa também só cuidar, tem muita gente que se acha superior, porque, ai, eu não como isso, né, eu não tenho esse vício, não sei o quê, e ela acha que é muito superior aos outros, e às vezes ela só tem essas atitudes externas, mas internamente, como pessoa, como ser humano, ela não é tão perfeita como ela acha que ela é, né? Então eu acho que o que importa mais é o que a gente carrega como essência, como alma, né? Como espírito em evolução. E não só os hábitos que a gente cultiva externamente, porque é importante você cuidar, né, da sua saúde, criar hábitos mais saudáveis, inclusive mais corretos até, né, questão de, mesmo que hoje em dia se fala muito, né, de veganismo e tudo mais, isso não quer dizer nada se você como ser humano não for uma pessoa de bons sentimentos, né? Tem muita gente também que frequenta, né, religiões e é aquela pessoa assídua e tal, mas saiu dali, ela não olha para ninguém, ela não ajuda ninguém, ela não contribui com nada. Então, de que adianta? Então, a gente tem que realmente começar a resgatar o melhor que a gente tem como ser humano. E como bons ser humanos, é importante que a gente comece a fazer essas conexões, porque acho que agora chegou o momento da gente começar a criar mais pontes, que isso faz parte também da nossa caminhada, né? A gente começar a se conectar com mais pessoas e levar tudo que a gente tem adquirido de conhecimento, de consciência, de expansão de consciência, de evolução, partilhar isso com mais pessoas, de uma forma amorosa, né? Sem se achar, sem soberba, sem arrogância, sem achar que você sabe mais que o outro. E uma das formas da gente conseguir fazer isso é justamente começando primeiro a ouvir o outro, a entender o mundo do outro, a se conectar e, e desta forma ir levando a nossa mensagem também, né? E passando adiante a nossa mensagem. Porque nós vivemos num mundo de muita aparência, em que as pessoas se preocupam muito com o mensageiro e não prestam atenção na mensagem. Então é por isso que, por exemplo, esses artistas, né? Esses artistas, eles acabam manipulando muita gente, porque como eles têm uma grande visibilidade, as pessoas acabam meio que ficando hipnotizadas com o que eles falam e não percebem que, na maioria das vezes, as atitudes deles não correspondem ao que eles falam. Eles vivem, eles falam algo que eles não vivem. E pelas as atitudes deles demonstram que eles não estão preocupados com aquelas pessoas que eles cooptaram, que eles conquistaram, muito pelo contrário. E talvez a gente começando a se conectar mais com as pessoas, a gente consiga ir mostrando e conseguindo de uma forma mais tranquila, mais leve, e conseguindo passar o que a gente aprendeu, passar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, né? De uma forma bem realmente, uma linguagem mais pacífica, menos beligerante. Então é isso que eu tenho sentido, né? Isso é uma coisa que eu tenho sentido, a necessidade, assim, sentido que é o que o meu coração fala, que agora é esse momento de começar a contribuir, de começar a passar adiante todo aquele conhecimento, né? Que veio primeiro do autoconhecimento, que foi me trazendo as outras coisas, que eu fui me aprofundando. E tanto é que eu gosto muito de estudar, de fazer curso, sempre gostei, por exemplo, de oráculos, né? Aí eu fiz curso
de baralho cigano, de alguns tipos de oráculo. Gosto muito do baralho cigano. Mas eu estou sempre estudando, porque assim, as possibilidades de interpretação são imensas. Então, sempre tem, tudo tem luz e sombra, tudo tem negativo e positivo. Então, é importante que a gente conheça todos os lados. Né? Dá um exemplo, por exemplo, tem uma carta que é a carta do livro. E é uma carta que sempre eu entendi como de conhecimento, de aprofundamento em estudos, né? De realmente ela está ligada a conhecimento, né? Informação, conhecimento, estudos, né? Só que também tem um outro lado que eu acabei, né, porque eu estou sempre pesquisando, acabei descobrindo um lado que eu nunca tinha percebido, que era que justamente essa questão do conhecimento pode te levar a uma arrogância. E essa arrogância te fazer, te trazer alguns prejuízos, né? Porque nunca é bom, né? Trazer o isolamento, afastamento das outras pessoas. Então, aí é uma coisa para se olhar com cautela. E então é assim, o que quero trazer nessa reflexão é que a gente nunca pode parar de adquirir conhecimento, a gente tem que sempre estar avançando, e nisso a gente precisa justamente dessas pontes para ir pulando, né, passando as etapas, passando os obstáculos, e, e também, lógico que com sabedoria, né, a gente nunca parar de buscar a verdade atrás dos fatos. Não, a gente se preocupar um pouco, porque com essa arrogância de que às vezes a gente sabe tudo, a gente acaba não se aprofundando e a gente acaba pré-julgando, a gente acaba criando pré-conceitos a respeito das coisas que a gente desconhece com profundidade. E isso é uma limitação, né, ao nosso caminho. Então, eu acho importante que justamente agora a gente comece o processo se acelerou, então a gente tem que começar a tentar avançar mais rápido, né? A gente precisou de um tempo de isolamento e de proteção, porque realmente a gente não tinha como, naquele momento, fazer com que as pessoas vissem as coisas que a gente não nem tinha como provar. Apesar de que os argumentos eram bons, mas, enfim, hoje as coisas estão se mostrando. Então, hoje, acho que agora é o melhor momento da gente sair de trás dos muros e começar a caminhada e avançar através das pontes, né? Porque o muro protege, obviamente, mas as pontes é que nos ajudam a avançar. E um desses caminhos, e uma das ferramentas que a gente precisa é justamente aprender também a se abrir um pouco para conhecer o outro lado, né? Para conseguir avançar, a gente precisa, né, se arriscar um pouquinho e se abrir um pouco e criar coragem e na verdade, ter compaixão, mais empatia, para conseguir entender os caminhos alheios, sem julgamentos tão rigorosos, né? Então, naquele exemplo que eu estava dando, a pessoa está falando uma coisa e você já fala, já corta, não sei, não sei. Não... Escute, não vai fazer nenhum mal para você. A pessoa começa a te contar, você fala, nossa, E aí, dependendo do que a pessoa está falando, se for alguma coisa, ou você pode se surpreender e aprender algo que você não sabia, interessante, ou você pode criar ali uma oportunidade de né, argumentar, de colocar seu posicionamento. Então, sempre há uma oportunidade, né, para a gente crescer.
Então é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui hoje para a gente refletir bem, aproveitar esse momento que está assim, muita coisa acontecendo, as coisas se acelerando. Eu acho que é uma oportunidade imensa da gente começar a se reconectar com as pessoas e que a gente acabou perdendo a conexão. Se a gente se mantiver com uma linguagem mais amorosa, com mais humildade, né? Sem, né, aquela coisa do eu sabia, eu avisei, eu falei, né? Que isso não vai trazer nenhum tipo de proveito para ninguém, né? E que a gente aproveite então esse momento de avanço imenso que a gente está vivendo, que para muitos parece caótico e turbulento, mas se a gente olhar para trás, eram coisas que a gente já esperava e que são necessárias para que muita coisa venha à tona. Tá tudo sendo exposto. E às vezes a gente tem que dar uma forcinha para acabar de rasgar alguns véus aí, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Agradeço a companhia. Um grande beijo no coração de cada um e até o próximo texto.